Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal JJ88, que é Jason Moraes. Pessoal, eu tô aqui em Videira, eu tô aqui com o padre, ó, numa casa centenária. Nós vamos conversar com ele aqui. Bom dia! Bom dia, bom dia. Prazer em conhecê-lo. Igualmente, né? É padre? Padre, meu nome é Padre Remídio Sita. Sita, na verdade, sobrenome, sou conhecido só pelo sobrenome, Padre Sita, né? Aonde que nós estamos? Como é que é o nome dessa localidade aqui? Nós estamos aqui nas imediações da cidade e do município de Videira, bem próximos ao trevo que faz o acesso a Caçador, Videira e Fraiburgo, né? Então estamos aqui nesse local, um local bem situado, bem estratégico também, né? E aqui nesse local está também uma casa, uma propriedade que podemos dizer sem medo de errar, que é certamente, se não a mais velha, uma das mais antigas de Videira, né? Ela foi construída, essa residência, essa casa foi construída entre os anos de 1915 a 1920, portanto, mais de 100 anos. E aqui residiu um senhor cujo nome era José Rigo, falecido em 1949. Em 49 foi o falecimento dele. Ele foi quem construiu essa casa, que na verdade mandou construir. O pedreiro desta casa era um pedreiro, um exímio pedreiro, construtor de porões, de diversas obras feitas com pedras, e ele residiu e faleceu em Rio das Antas. O nome dele era Luiz Tenconi. Teve um sobrinho dele, aliás, um neto dele, que foi inclusive prefeito de Rio das Antas, tal de Laírton Tenconi. Bom, Luiz. Luiz Tenconi. Realmente era um exímio. O senhor me relatava que ela ainda tinha mais um andar para cima, Tinha né? mais um andar acima, Olha tinha mais só. um andar. A parte de baixo, essa casa foi construída, a base dela, os 4 lados, só com pedras tiradas aqui da região, né, esquadrejadas, e com altura de 3,5 metros, para ali comportar as pipas de vinho, porque aqui tinha bastante produção de vinho. E ela foi feita sem pilares no meio, não tem nenhum pilar, é 10 por 14 a casa. Então, as madeiras, o madeiramento quadrado e a madeira que essa casa tem, a madeira quadrada pelo menos, ela não tem emenda. Então, emenda. As peças são tiradas, todas elas de 14 metros de comprimento, Pá, serradas. todas inteiras. Todas Pá. inteiras, sem emenda. E serradas na época, não em serrarias, mas serradas manualmente. Lá no meio do mato. Aqui traziam a madeira num estaleiro e aí desdobravam a madeira com uma serra manual, um em cima e outro embaixo. Beleza. Então, Pessoal do canal, fica aí que nós vamos mostrar mais dessa casa aí. E o padre? Como que o padre chegou até aqui? Eu cheguei até aqui porque o seguinte, aqui residiu a partir de 1954, quando o seu José Rigo faleceu, em 49, como eu falei. Essa propriedade toda ficou para os herdeiros, os filhos deles, que eram em 7 filhos. E esses 7 filhos venderam a propriedade. E quem a comprou foi o meu falecido pai, que veio do Rio Grande do Sul, no ano de 1954. Portanto, já fazia 5 anos que o José Rico estava morto. E aqui, então, aí o meu falecido pai sempre residiu aqui nessa propriedade, tinha mais terrenos por aí, e ele vivia do trabalho da lavoura, da roça, principalmente plantando uvas. Então ele tinha aqui uma área de parreira, de 3 hectares de parreira. Aqui ao redor, no caso. Aí pro lado de cima. Uhum.
lá Tá. de cima, né? Na propriedade. Ah, tá, para cima aqui. Para cima, Tá. para cima. O senhor tava, o Vitor estava falando uma questão muito importante, que o senhor falou que essa casa aqui era uma colonizadora. O que que é uma colonizadora? A colonizadora era o seguinte, eram empresas que se estabeleciam e vendiam terras. E aqui as terras, como nós sabemos, as terras aqui da região, por ocasião da construção da estrada de ferro, quem construiu a estrada de ferro, americano, ingleses aí, eles tiveram o direito de 20 quilômetros de cada lado das terras. E esses construtores da estrada de ferro constituíram colonizador para venderem as terras. Eu acho que parte desse dinheiro até iria para os construtores da estrada de ferro. Não sei exatamente. Americanos e tal. Americanos. Mas que coisa, colonizador. É um termo novo para mim, sabia? A palavra colonizador era o seguinte, então era essa empresa que confiavam a essa empresa a venda de terras. Aí então aqui faziam as medições de terra, requadravam as terras e iam vendendo. Por isso que vendiam colônias. Colônia, o que é uma colônia de terra? Uma colônia de terra eram 10 alqueires. Um alqueire é 24.200, então uma colônia de terra é 242 mil metros quadrados. Daí vem a palavra colônia, colonizadora, colono. Ah, entendi. Por isso, Entendeu? o nome colono, colonizador. Colonizadora. E eles vendiam uma colônia. Duas colônias, 3 colônias, Isso, era isso. isso. De acordo com a possibilidade de cada comprador, né? E a maioria desses compradores vieram do Rio Grande do Sul. Quase todos descendentes de italianos. Que veio para a região de Videira. Que veio para a região de Videira. Por isso você pode ver hoje em Videira, grande parte, especialmente no interior, pelo menos 95% da população do interior são descendentes de italianos. Né? Então vinham aqui, compravam as terras e começaram a trabalhar e produzir. E como eles vinham de uma região do Rio Grande do Sul, onde se produzia bastante uvas, e aqueles que chegaram do Rio Grande do Sul, vindos da Itália, também vieram de uma região que se plantava bastante parreira, bastante uvas. Então, aí trouxeram também essa cultura aqui em Videira. A cidade virou Videira por conta disso. Por conta disso. Qual que era o nome antes de ser Videira? Antes de ser Videira, ela teve 2 nomes antes. Porque Videira, assim, bem no começo, ela se chamava Rio das Pedras. Por quê? Porque quando abriram a ferrovia, então, ao longo da ferrovia, iam fazendo pontes em cima de rios. Aí nós podemos entender que ao longo da ferrovia tinha essas pontes. Então, em Videira se chamava Rio das Pedras. Tangará, que tinha uma ponte lá sobre o Rio Bonito, se chamava Rio Bonito. Rio das Antas, tinha um rio lá que desaguava no Rio do Peixe, que era Rio das Antas, ficou Rio das Antas e continuou Rio das Antas. E em Caçador tinha o Rio Caçador, tinha a ponte sobre o Rio Caçador, que levou o nome de Rio Caçador. Daí, posteriormente, só ficou Caçador. E Videira trocou de nome, passou para, de Rio das Pedras, passou para Perdizes, e depois de Perdizes com a emancipação, ali ou um pouco antes talvez, aí passou a ser Videira, por causa do grande cultivo de uvas e parreiras. E Videira, o Rio do Peixe, era um divisor ali. Era um divisor. O Rio do Peixe, de um lado, pertencia para um estado, outro lado para o outro. Até muitos anos atrás, muitos anos de ser colonizado, o lado direito do Rio do Peixe pertencia para a Argentina. Daí, não sabia. Daí nós podemos entender por que ao longo das cidades, dos municípios ao longo do Rio do Peixe, normalmente não tinha, antigamente 2 nomes, até Videira. Um lado de Videira se chamava Perdizes, outro lado se chamava Vitória, né? Ali em Joaçaba, daí continua a divisão.
De um lado era Erval do Oeste e do outro lado era Cruzeiro, que hoje é Joaçaba. Mais abaixo, daí tínhamos Capinzal, de um lado era Capinzal, do outro lado é Ouro. Pode ver? Piratuba, de um lado é Piratuba, do outro lado é Ipira. E, então a divisão continua ainda hoje. Porque não tem porque hoje, praticamente umas cidades juntas, aí ter dois nomes e ter dois municípios. Então, tá explicado. Mas o senhor é uma enciclopédia, né? É um pouco isso, sim. E ali meio que o rio divide, né? O rio só o rio que divide a cidade. Só o rio que divide. Olha só, uma coisa boa. Que coisa boa. Eu queria que o senhor mostrasse para nós um pouco das coisas antigas que o senhor tem umas coisas aí que Nós temos umas coisas assim, muito antigas. Então, a primeira que nós vamos ver aqui, que eu estou observando, é uma fita, uma serrinha de marceneiro. Serra de Marceneiro. Essa vocês podem ver que ela está aqui, mas dá ainda para deixar ela funcionando. Uma serra de carpinteiro. Isso. Aproximadamente quantos anos tem essa serra? Essa serra aqui, olha se aqui, você gente, for olhar aqui, deixa um comentário aí, o que você acha? Olha aí. Se você for olhar aqui, o que está escrito ali? Ford Made in Estados Unidos. É isso? Sim. Essa ela aqui, é importada. Não é importada. Não é importada. Não. Foi alguém que montou em cima de duas rodas dos primeiros carros Ford. Olha só. Olha, tanto em cima como embaixo. Esse era antes da existência do pneu. Antes da existência, olha aqui, Ford, aqui, ó. Ford. Essa aqui é aquela serra que fazia aquele que vai na frente da casa que é volteado, como é que é o nome? Vocês lembram? Aquele trabalhado de madeira. É feito aqui? Sim, era feito aqui também. Feito aqui. É feito aqui também, né? E pode ver que o controle dela aqui é feito ainda tudo em madeira. Você pode ver aqui, ó. Girar para cima e para baixo, mais ou menos. Ó, é girado. Tudo em madeira. Tá travado aqui agora. Né? Tá travado. Mas ela gira, mas é feito olha só, isso aqui é uma coisa que... Olha que eu vejo, coisa antiga, mas isso aqui é uma serra. Uma serra. E daí eles aproveitaram, certamente, esse carro lá foi abandonado, né? Lá e aí alguém teve a ideia, aqui ele passava... Viu, padre? Eu acho que essas rodas aqui, esses carros da Ford, eles foram... fabricado ali por 1920, 1930, por aí, né? Até antes disso, acho. Então você veja, isso daqui é uma raridade. Não existe? Não existe mais, até para você achar um carro hoje em dia, desses Ford 1925, 1930, já você não pneu. acha, já é pneu. Isso aqui, para você veja, ele é de madeira. Isso aqui é raridade. E não tinha Ford, ó. Pode ver, Ford meio nos Estados Unidos. Esse aqui é o Roberto, tá, pessoal, que trouxe nós. Esse aqui é o Vitor, do Beleza do Meio Oeste. Tá aqui, ó. Então, pois é. E como é que o senhor começou a guardar coisa antiga? Esse Fusca aqui é do senhor também? Também. Esse Fusquinha aqui é de 1973. O senhor anda nele certinho por aí? Anda direto. Ontem também saí. Hoje eu vou lá para Pinheiro Preto com ele. E eu ando direto com ele. Com esse ou com a caminhonete. A caminhonete também é antiga. Caminhonete ali. A caminhonete é de... Essa roda ali. Essa roda ali era de um carretão. Isso é das primeiras, né? Era um carretão de serraria, onde eles carregavam as toras em cima. Uma pena que essa ali eles jogaram fora. Dá para ver que ela está bem em uma situação bem complicada. Nem mais o arco de fora tem, né? Mas era esses carretões. Mas tá ali, né? Tá ali, tá guardado. Ela é mais larga, né, padre? Ela é mais larga do que aquelas carretas simples, que isso é para aguentar peso, tora, essas coisas. Ela é mais larga. Até lá no Moinho do Barzotto ele tem aquele carretão. Ele tem com é mais larga. É difícil de achar também. Não acha mais? Não acha mais, não.
Olha só. Mas o senhor tem aqui raridades que é o monge João Maria, né? Que ele lá, que ele não é, que como é que é? Que ele é pouco. Esse aqui, esse que tá atrás do senhor, o que que é? Esse aqui. Esse aqui, ó, aqui, ó, água benta. Isso aqui era a entrada nas igrejas, onde o pessoal entrava numa igreja, colocava o dedo aqui embaixo, né, e saía uma gotinha de água. Aqui você enche isso aqui de água, né? Só tirar ali fora sim, aqui. sim. Não, não precisa tirar. Né? Dá pra tirar fora e enche de água por aqui. Só molha o dedo. E só molhava o dedo, saía uma gotinha de água. Coisa. Saía uma gotinha de água. Aqui uma mão de pilão. Aí o Che Guevara. Essa árvore, esse aqui é um pinheiro araucária. Araucária. Um pinheiro araucária. Não sei de onde é que é, mas provavelmente foi lá de Canoinhas. Olha, deve ser meio só para ver pela casca. Ele já tá, acho que no final da vida. Mas olha é um lá. Pinheiro de mais de 150 anos, assim. Não. Esse pinheiro desse tem mais de 500 anos. Tem mais de 500 anos. Muito mais de 500 anos. Se a gente for ver aqui, vai, sei lá, 6, 7 pessoas para abraçar um pinheiro desse. Como é que o senhor começou, padre, guardando coisa antiga? Eu sempre gostei de guardar coisas antigas. E depois, quando eu residia em Canoinhas, lá tinha um outro padre que também gostava disso. E ele acabou falecendo, né? E isso já há 12 anos atrás. Aí o que ele tinha, ele deixou tudo para mim também. E daí, por isso que está aqui, o senhor colocou aqui, o senhor está organizando, no caso aqui? Não, por enquanto estou trazendo as coisas aqui, depois tem que começar a Tem mais coisa para trazer ainda? Tem mais. Tem mais coisas para trazer. O que é esse aqui? Isso aqui é um... Deixa eu passar aqui. de quirera. Falta uma peça aqui que está... Fazedor de quirera. Né? Aquele que roda? É isso? Aqui tem dois. Tá, nesse estilo lá. Inteiro. Aqui ele vai girando em cima, vai jogando no meio o milho vai girando. Ele é manual, né, padre? Manual. Os italianos chamam de chorna, né? Chorna, é isso mesmo. Chorna. Aqui também. E aqui, o que fazia aqui? Aqui colocava, digamos aí, o milho. Enchia esse aqui de milho daqui. Para ficar prático, né? Nossa, para ficar prático. Olha só, gente, né? Que coisa, hein? Para ficar prático, era isso. O tamanho desse aqui, ó, Esse é um rebolo, né? Esse é um rebolo. E aqui era como é que é para fazer massa, né? Cilindro? Cilindro. É de madeira, né? Tudo de madeira. Todo de madeira. Tudo de madeira. Olha que ainda tem um motor, quer dizer, depois adaptaram, mas inicialmente era manual. Tocava manual. E aí adaptaram. Ô padre, o senhor é descendente de italiano, né? Sim. O que o senhor sente de toda essa história do italiano? Porque o italiano era uma pessoa que vivia no país dele e ele foi obrigado a deixar até o seu país, né, para vir para cá. Sim. E ele enriqueceu muito o Brasil, assim, em história, até fortaleceu a nossa cultura. O que o senhor acha de tudo isso aí? Bom, eu acho o seguinte, né, que ao longo da história, especialmente na Europa, onde os países que fazem parte da Europa são diversos, né, entre eles a Alemanha, a França, a Espanha, a Itália, a Tchecoslováquia, que eu já entrevistei gente que é descendente da tcheco. Tchecoslováquia, então eram países que viviam em muitos atritos, muitas guerras e havia também com isso muita pobreza. E havia, por exemplo, a Itália, vamos colocar a Itália, que estamos falando mais da Itália. A Itália, então, era um país também ao norte, a grande maioria dos que vieram da Itália são do norte da Itália. Lá confrontam com a Áustria, com a Suíça e com a França. Então havia muitos conflitos ali, disputas de áreas, de terras, né? E aí havia proprietários que eram grandes proprietários de terras, latifundiários. Tinha? Tinha. E os outros, as outras pessoas tinham que trabalhar para sobreviver para esses latifundiários. E o trabalho lá era dessa forma.
O latifundiário alugava uma área de terra e aquilo que você produzia em cima daquela terra, 50% era proprietário e 50% de quem trabalhava. Então sobrava muito pouco e a pobreza era grande. E as famílias eram numerosas, muito mais pobres do que ricos, do que latifundiários. Então eles não viam outra solução a não ser sair de lá. Os alemães também passaram por essa até um pouco antes, porque pode ver que a colonização alemã, ela chegou no Brasil logo depois da independência do Brasil, não muitos anos. Então, os alemães chegaram pelo menos 30, 40 anos antes do que os italianos. A dificuldade apertou antes para eles. Lá também se apertou, eles vieram embora. Porque daí o governo brasileiro, né, com os imperadores, já que eles queriam povoar mais o Brasil, né, e os portugueses então a área era muito grande, corriam o risco de perderem as terras, né, para outros países, né? Então vamos povoar isso aqui. É uma questão de estratégica também e também questão de produção, porque, por exemplo, o estado brasileiro onde absorveu mais imigrantes italianos foi São Paulo, né? E eles vinham para trabalhar nas fazendas de café e de cana-de-açúcar, mais de café na época, né? Então eles iam trabalhando lá de empregados dos grandes fazendeiros de café. Só que o italiano, né, era muito esperto, ele trabalhava um tempo lá e depois conseguia um dinheirinho e iam comprando suas próprias propriedades. Eles não se submetiam muito a trabalhar como empregados dos outros. E o italiano, eu vejo que o ponto forte do italiano ele é comunicador, né? Ele é uma pessoa que comunica assim com uma facilidade, sim. Ele faz amizade. Isso, ele fala mais com as mãos do que com a boca, né? Mas ele, assim, dentro do Brasil, a colônia italiana, ela foi muito importante porque ela enriqueceu o nosso Brasil, sabe? Em muitos aspectos. É só nós vermos hoje... Por exemplo, eles se estabeleceram aqui no sul do Brasil, mais no Rio Grande do Sul, depois aqui na região do Vale do Itajaí, também no sul de Santa Catarina, os primeiros, mas do Rio Grande do Sul foi a maior leva, foi para o Rio Grande do Sul, João de Caxias, Bento Gonçalves, Garibaldi, aquela região, e vieram os imigrantes. Como eram famílias muito numerosas, sempre tinha 10, 12 filhos, né, quando era pouco, né? Então, aí os filhos iam crescendo, as terras iam ficando cada vez menores, né, para se poder trabalhar, era muita mão de obra e pouca terra, e então eles foram avançando lá pro oeste do Rio Grande do Sul, região de Passo Fundo, aquela região toda, e dali, lá da região de Caxias, de Bento, também vieram aqui para a região de Santa Catarina, colonizaram todo o oeste, meio oeste e oeste de Santa Catarina, para ver que é uma grande maioria de italianos, alemães também. E depois o sudoeste do Paraná, região produtora de grãos, pelo menos do Paraná, a maioria são gaúchos. Do Paraná foram ali para o Mato Grosso, a tal ponto que hoje, se você vai lá, eu estive 2 anos em Vilhena, na Rondônia, e 1 ano em Sorriso, no Mato Grosso. Então, se você vai lá, ainda hoje, a grande maioria dos que plantam lá, dos que trabalham lá, vieram aqui do sul do Brasil. Então, o sul do Brasil, praticamente, se hoje o Brasil é um dos grandes celeiros do mundo, o terceiro maior produtor de alimentos do mundo, é graças a essa gente. O alemão também, italiano, o imigrante, né? O imigrante, ele trouxe. E outra coisa, ele trouxe também muita tecnologia, né? Sim, também. O italiano, ele trouxe tecnologia de milhares de anos da Europa para cá, né? Trouxe, junto com ele, né? Sei lá. Quando a gente vê qualquer coisa, né? Tipo, eu fiquei curioso esse aqui, ó. O que é esse aqui? Esse objeto aqui?
Esse ali se chama essa ferramenta aqui, né? Não, esse é o gadanho, né? Esse? Esse. Não, esse aqui é um cipó do mato. Ah, é um cipó do mato. É um cipó do mato. Ele parece uma correia, um negócio, né? Mas isso aqui é um cipó do mato que não é em todo lugar que a gente encontra ele nos matos. Ele é chamado de escada de macaco. Escada de macaco, olha. Pode falar. Viu, padre, me tira uma dúvida aqui. Isso aqui não é um comacho, tipo um peitoral? Isso. Não sei se você sabe, eu já sei que conhece bastante coisa antiga. Você sabe o que é isso aqui ou não? Dá uma olhada aqui. Isso aí a gente chama lá de coaieira, né? O italiano chama de comacho, né, padre? Daí, isso aqui vai no pescoço, que fica o pescoço do bicho. É pro animal puxar tora, essas coisas. Carroça. E aqui ainda está o engate, né, da corrente que vai. Isso aqui é difícil, você não acha mais hoje, né? Não. Isso aqui não acha mais. Coisa boa, hein? Tá tudo meio deteriorado aí, mas... Não. Mas olha o seguinte, só da gente mostrar, é história. Né? Viu, história. Você que conhece bastante coisa antiga que foi, eu também conheço, gosto de coisa antiga, mas quero te mostrar uma peça aqui que eu acho que você nunca viu em lugar nenhum. Quero ver se você sabe o que é. Então vamos ver. Aquele ali eu já sei, aquele ali é o de matar formiga, né? Isso. O primeiro, né, que teve, né? Sim, matador de formiga. Matador de formiga. Vamos lá. Onde é que é o equipamento? Aqui, ó. Vamos, carroças e tal. Sim. Vamos aqui. Aonde que tá? Ó, isso aqui já é uma coisa... Isso aqui eu também não sei o que é. Padre... Isso aqui tá desmontado, aqui tá outra peça. Isso aqui é um picador de pasto. Entendeu? Pode ver essa. Vamos dizer que isso aqui é o primeiro moinho que teve, né? Deixa eu ver. Parecido, né? Manualmente. Olha, aqui tem um aqui que tem só a peça onde tá a roda, aquele lá em maior. Olha aqui, ó. Isso aqui gira, entendeu? Daí aqui vem uma calha, que nem aquela. Tá desmontada, jogada sim. por aí. Não, mas deu para entender. Ela vai puxando, esses dentes vai puxando o pasto e logo em seguida vem a roda cortando. A roda que tem umas navalhas que vai picando o pasto. Pode ver, aqui tá a navalha. Olha só. De picar o pasto. Essa aqui, ó. Essa aqui. Essa peça vai na ponta. E esse pezinho aqui embaixo? Esse peso aqui, sabe para que é? É para ir apertando aqui, se tem mais ou menos pasto, né? Daí ele vai socando. Vai apertando, mais ou menos. Não eram duros, né? Viu, Joyce, isso aqui que eu te falei, você sabe que peça que é isso aqui? Isso aqui eu não vi em lugar nenhum, cara. Eu visitei muitos museus. Você sabe o que é isso aqui ou não? Boa pergunta! Que pergunta boa! Barbaridade. Tá aqui o homem que vai responder para nós o que é isso aqui. Então, olha aqui, gente, ó. Aquele objeto ali, ó. É conhecido como um maiador de erva mate. Esse aqui faz parte dele também. Tem esse tablado grande aqui. Claro que aí ele está de pé. Não, tranquilo. Mas ele tem outra, não tem outra parte também? Tem. E daí puxava com um cavalo para tipo é um esfoliador para você joga as folhas da erva mate ali. E daí o cavalo puxa, ele vai, é um esfoliador, né? Um batedor, é isso? Então é o seguinte, essa peça é chamada de ouriço, né? De ouriço, ela vai deitar com a parte mais com o diâmetro maior, vem pro lado de fora, aqui, em cima desse tablado. E a parte menor lá. E lá no meio, então ela é fixada lá, e ela vai girando em cima desse tablado. Então, digamos, um cavalo, ele vai caminhando ao redor aqui. Isso vai picando. Em cima desse tablado, aqui ele dá para ver que tem só os sinais de prego, mas ele tem uma elevação aqui de uns 20 centímetros, mais ou menos. E aqui é jogado a erva mate. Ela vai picando e caindo aqui embaixo, aqui nesses furos. Como uma peneira, né? Ela vai caindo. Isso aqui é tudo madeira, né? Tudo madeira. É tudo madeira, tudo ele madeira. Fecho, ele é cônico, é tudo encaixado aqui assim, ó. Isso aqui, ó, eu conheço muitos museus que eu fui aqui na região aqui de Santa Catarina e no Paraná, mas eu nunca vi um negócio desse. Primeira vez, nunca tinha visto e não encontra mais isso aí, eu duvido que... Não tem. Não tem, ninguém mais usa isso. E mais feliz de quem guardou, né? E mais ao fundo lá, daí tem aquele coxo grande, que lá era uma salgadeira de carne mesmo, antigamente. Feita numa peça única, né? Feito num enxó.
Feito no enxó. É, feito no enxó. Quase do tamanho de uma canoa, gente. Isso aqui é para puxar pedra, né? Os Não, italianos... isso aí é para gradear a terra. É para gradear a terra. Eu conheci uma pessoa que tinha, só que em vez de ser de ferro, isso aqui era de madeira. É mais antigo. Mais antigo. Eu conheci um cara que tinha isso aqui. É. Então, ali tinha um engate lá, e aí como... Puxar com boi. Puxada com boi, cavalo, com boi, com cavalo, tinha uma tração animal pelo menos, né? E para dar mais peso, às vezes a pessoa ia de pé em cima desse treco. Então ele lavrava e depois ele passava aquele ali? Isso, isso? Para destorroar a terra, né? Destorroar. É, tinha aquele estorrão, né? Daí passa e nivela, né? Um pouquinho. Show de bola. Eu fiquei curioso esse aqui também, ó. Esse é um bambu. Esse é um bambu. Mas o tamanho desse bambu, meu Deus do céu. Aqui para nós não existe esse tipo de bambu, só tem lá pro norte, né? Mais pro norte, né? Mas é um bambu. E era um bambu só, né? Sim. Essa emenda aqui, Sim, né? Era um bambu só. Essa árvore aqui, que árvore que é? Essa árvore aqui é uma castanha portuguesa. Castanha portuguesa. Olha que portuguesa, bonita, né? Que ela é. Ela é bonita, né? Ô, pai, me conte uma coisa. A pessoa, o senhor recebeu um chamado para ser padre. Qual que é a... É uma espiritualidade, né? Sim, desde criança, né? Eu queria estudar em seminário, a tal ponto que quando eu tinha 10 anos de idade já fui para o seminário. E, primeiramente em Peritiba, um lugarzinho que fica entre Piratuba e Concórdia. Ali tem um município hoje chamado Peritiba e lá que eu fiquei 2 anos. De lá fui a Lages, Seminário Diocesano de Lages, onde fiquei lá 7 anos. Onde fiz os 4 anos do ginásio, antigamente se chamava ginásio, e depois o científico, os 3 anos do ensino médio, né, que se chamam hoje, né? E de lá, Curitiba. Então, desde criança eu quis ser e fui indo. Quantos irmãos vocês são? Nós somos em 8. 8 irmãos. 8, na verdade... Eu tenho 7 irmãs, não tenho nenhum irmão. Não irmão? Não irmão, não. Pois é, e dizem que, como é que eu vou dizer para o senhor? Dizem que a família antigamente tradicional, ela elegia um para ser padre. A família meio que separava um para ser padre. Então daí só sobrou eu aqui. Só sobrou eu, porque os outros eram meninas, eram 7 meninas, né? Mas eu sou o segundo mais velho da família, que as 2 minhas irmãs mais novas, elas nasceram depois de eu estar no seminário. Ah, tá. Não conheceram o padre em casa, assim? Não, sim, conheci porque eu vinha de férias. Ah, o senhor vinha de férias? Vinha de férias, sempre no mês de dezembro e janeiro tinha férias, o mês de julho também tinha férias. Ficava 3, 4 meses, 3 e meio por ano de férias em casa. Então nunca deixei de vir. A minha avó falava isso. Que se tivesse um que fosse padre na família era eu. Sério, ela falava? Ela disse assim, eu tinha um sentimento que se alguém fosse padre era você. A minha avó falava. Porque tinha a família tradicional ter o padre, né? Só que hoje em dia, né, padre, você pode falar, eu não sei o que está acontecendo, que cada vez tem menos pessoa que quer ser padre, né, entendeu? Do jeito que a coisa vai, eu tô achando que praticamente vai chegar uma época que não vai mais ter, né? Não, mas acontece o seguinte, né, que antigamente dava a impressão de que para ser padre tinha que ser descendente de europeu. Ah, é? Não, dá a impressão, porque eram só italianos, alemães que tinham padre. Hoje, agora inverteu a coisa. Tem muitos descendentes que não são nem alemães, nem italianos, que são padres. Basta vocês observarem na televisão, naqueles canais religiosos, onde tem os padres que celebram a missa, né? Quantos padres de raça negra, né? Que são padres hoje. E na época não existia. Viu que coisa? Verdade. Não existia. No seu tempo, era os seus companheiros que, como é que eu vou dizer, que na ordenação ali a maioria era descendente de europeu. No tempo que eu estudei em Lages, você veja, em Lages,
nós estávamos no seminário. O ano que menos gente tinha lá foi 150 dentro do seminário, dentro da casa. Bastante. Desses 150, eram pouquíssimas que não eram descendentes de italianos ou alemães. De raça negra, que eu lembro, tinha 2 ou 3. Dois irmãos, daqui do interior de Freiburg, que eram de Taquarussu. Só. Os únicos 2 de pele de raça negra, né, no caso, que estavam no seminário. Não sei por que isso. Afrodescendente, acho né? que é afrodescendente, não tinha. Aham. Não tinha. Não sei por que, eu acho que era discriminação. Era tradicional, né? Era tradicional Tradicional, também, né? Tradicional. E hoje está ao contrário. Tá exatamente ao contrário. Puxar um assunto sobre o seminário antigo de caçador, padre, que o senhor conheceu, que hoje está abandonado. Também disse que fechou as portas porque não tinha seminaristas, né, na época. Por isso que fechou as portas. Aquele seminário antigo lá em cima do morro, né? Quer dizer, fui lá esses tempos visitar lá, né? Isso, aquele seminário antigo lá em cima do morro, ele é dos padres missionários de São Francisco de Sales. É uma congregação francesa, que foram os primeiros padres que foram trazidos aí para Caçador, quando foi criada a paróquia, por Dom Daniel Stinker, que nós mencionamos um pouco, né? Dom Daniel Stinker trouxe esses padres e eles vieram com o intuito, com a intenção também de atender a paróquia e de construir um seminário. E que por muitos anos ele funcionou como seminário lá. E depois esse terreno, essa construção, que era o seminário, uma época passou a ser uma casa de formação dos sem terra, no sul do Brasil. Sim. Né? E depois aquilo aí se acabou, e aí a congregação pegou de volta aquilo, recompraram aquilo, compraram de volta, né? E hoje, daí como eles não têm muitas vocações, nem muitos padres, a maioria dos padres deles que trabalham aqui no Brasil, que não são muitos, bem poucos, são indianos, vêm da Índia. Da Índia. Falando, a gente fala muito padre e frei. Qual a diferença de padre e frei para o pessoal que está assistindo nós? O padre e frei é o seguinte, os padres são divididos em duas grandes partes, né? Uma parte são chamados padres diocesanos. Por que diocesanos? Porque são da diocese. No Brasil são 260 dioceses que tem. Então, o padre diocesano, ele é formado, é acompanhado até a sua ordenação, até a sua formatura de padre, pela diocese, né? Então, de origem, onde ele reside. Então, esse é padre diocesano. E o padre religioso, outros são chamados padres religiosos. Aí são congregações religiosas, que são muitas. Aí tem franciscanos, capuchinhos, tem salvatorianos, que nem o caso de... Jesuíta era também? Jesuíta era uma congregação também religiosa, jesuítas, né? Ainda existe jesuíta hoje? Existe padres jesuítas. Tem em Florianópolis, tem um grande colégio catarinense que é mantido por eles, né? É deles, né? Os colégios maiores colégios que tem no Brasil ainda são deles, né? Os jesuítas, não tanto quanto no passado, né? Mas ainda tem. Eles, os franciscanos, também tem bastante colégio. O Colégio Bom Jesus, que nós conhecemos, o Bom Jesus, que é uma rede, né, de colégios, deve ter uns 20, 30 colégios aí pelo Brasil lá fora. Então, esses são os franciscanos. E nós, diocesanos, só trabalhamos dentro da diocese. Por isso se chama diocesanos. Entendi. Está explicado. E hoje no Brasil, deve ter em torno, pouco menos de 20 mil padres. 20 mil padres. 13 mil são diocesanos, os padres. E o resto dividido entre todas as outras ordens e congregações religiosas, que deve ter mais de 50 no Brasil. Bastante. Os jesuítas, né? O padre também deve saber. Fundaram São Paulo, né? Cidade de São Paulo, fundada por jesuítas, claro. né? E eles catequizaram os índios também, né? Também. Foram o primeiro que chegaram, né? Os que catequizaram os índios. As primeiras escolas do Brasil são os jesuítas. Os jesuítas, tipo, primeiro eles faziam um trabalho, tipo, de
catequese. E catequizar os índios, né? Tipo, de colonizar o local, né? O Depois famoso que veio, padre Anchieta, né? José de José de Anchieta, Anchieta, que era um padre jesuíta. o jesuíta, Exatamente, o Manuel da Nóbrega, né? José de Anchieta, né? Que Sim. fundaram as primeiras escolas do Brasil, foram eles. Legal. E se você for aí no Rio Grande do Sul, ali naquela região das missões, que chama ali, como é que é? São Miguel das Missões, que tem aquelas reduções, aqueles restos lá, né, de construções lá, e onde se fundiu o primeiro ferro no Brasil foi lá. Então eles davam cultura para os índios, para as pessoas. E por isso, como eles estavam dando muita cultura para o povo, e o reino português estava prevendo que com isso, dando muita cultura para o povo, o Brasil ia ser independente. Na verdade. E daí o que houve? Houve a expulsão dos jesuítas do Brasil. Cara. O governo Entendeu? sempre enxergando lá na frente, né? Olhando para o lado dele. Olhando para o lado dele. E não muda, nunca muda isso aí, meu Deus do céu. Não O muda. Brasil é um país que já começou, desde a colonização, já começou errado, né? Já começou errado desde o início. Né? E quando que teve essa história do jesuíta enterrar o ouro, né? Que é uma coisa, né? Que aconteceu muito aí, né? É lenda ou é fato isso aí? Sei lá, eu acho que alguma coisa é verdadeiro, uma coisa, porque e como eles trabalhavam muito com os índios também tinham ouro, né? Muitos, nem todos. Mas aí, quando vinha, digamos aí uns bandeirantes, por exemplo, aquela leva de bandeirantes que iam explorar o Brasil lá fora, eles iam, não era para como é que é desbravar o Brasil? É história isso aí? Olha só, mais uma coisa. Era explorão. Era explorar o Brasil. E mesma coisa, o Brasil era colônia. O Brasil, para Portugal, era um lugar de exploração. Não era de colônia de exploração, exatamente. Exploração, que foi diferente dos Estados Unidos. Os ingleses que colonizaram os Estados Unidos, eles foram lá para colonizar. Colônia de povoamento, para viver. Povoamento. Eu estudei isso na história. E o Portugal fez o contrário. Foi exploração. Exploração. Tirar o que puder dali. Daqui. O pau-brasil, o ouro, a época do ouro, a época do café, a época do açúcar, né? E aí eles vinham aqui, exploravam e levavam. Foi o que o Victor falou, começou errado. O Brasil o cerne é explorar. Só que Portugal, entre aspas, a aula de história, Portugal ele explorou o Brasil, só que daí Portugal foi explorada pela Inglaterra, se for ver. Sim, exato. Se for ver, porque... a riqueza foi para lá, né? Para lá, diz que o ouro foi para lá. Então, na Espanha também tem muito ouro do Brasil. Resumindo, o nosso ouro que estava aqui, Portugal pegou, e daí agora, hoje está onde? Está na Inglaterra. Porque a Inglaterra, ele é um povo assim... Ele é um povo judeu, ele é um povo... A Inglaterra, se você for ver uns livros aí, ele é um povo assim, né? Ele é um... Na verdade mesmo o seguinte, que Portugal dependia da Inglaterra, né? Então eles compravam muito da Inglaterra, manufaturados, as coisas todas, né? O português não. E era o espírito do português esse, né? De aventura. De aventura. Correr, de andar, não era andar no mundo. Então daí para pagar as contas, o Portugal entregava todo o ouro para a Inglaterra. Que coisa. E o Portugal, na verdade, era um intermediário. Era um intermediário entre quem... porque ele que explorou as navegações, os portugueses, Sim. né? Eles dominaram a técnica, né? De navegação e tal. Isso. E negócio quem dominou foi os ingleses. Os ingleses. A riqueza quem dominou foi que coisa, os ingleses, né? Mas que papo bom, né? Depois para levantar uma questão, né? Os ingleses na verdade, se aproveitaram dos portugueses, dos espanhóis também, né? Para ver que o ouro que tinha bastante ouro no Brasil, hoje se encontra tudo lá na Inglaterra, né? Tem igreja, dizem que na Espanha tem igrejas com muito ouro foi daqui. Foi daqui. Tem gente que falou. Até levantando uma questão, né? Que
parece ser polêmico, mas não é, que tipo, é a realidade, né? Que o resto do Brasil foi colonizado pelos portugueses, né? Daí tu até citou que, né, era uma colônia de exploração. O sul foi colonizado a maioria por europeus, né? Aqui eles vieram para colonizar, né? Sim. Por isso que não é o sul. Para viver, região eles vieram para mais- viver. O sul hoje é a região Sim. mais desenvolvida do Brasil inteiro. Certo, porque aqui foi colonização. Foi colonizado por alemães, italianos, poloneses, né? Que tem a minha família de polaco. Né? Aham. E o resto do Brasil, os portugueses chegaram primeiro, levaram tudo que tinha, né? E Ah, daí você vê a diferença, né? Da colonização de uma região para outra, né? É. E é uma questão, né? Que não é polêmico, mas é a verdade. nós estamos né? falando a É a realidade. realidade. Né? Uhum. Aqui, a colonização europeia aqui, de No sul, italianos e alemães e polacos. ela deixou a diferente região dos mais rica, portugueses, né? Sim. Que aqui vieram os colonos não mais para serem, por exemplo, aqui no sul do Brasil, não vieram para serem empregados. Vieram para Para ser dono, para ser viver. dono da sua terra. Exatamente. E como foi feito nos Estados Unidos. Depois, quando viram que os portugueses não é falar entre nós assim de muito trabalho, Sim. eles tentaram inicialmente para cultivarem o café, a cana-de-açúcar e mesmo trabalhar nas minas, né, para tirar o ouro, né? Eles inicialmente tentaram escravizar os índios. Como os índios eles sabiam viver e sobreviver na selva, nos matos, eles iam, capturavam os índios, mas os índios fugiam para o mato. Não ficavam lá trabalhando. Ficavam lá uns dias trabalhando. O índio era daqui, né? Era Eu daqui, não era vou ficar nativo. trabalhando. Não, vamos viver lá na mata. E foi então que trouxeram quem por primeiro? Os afrodescendentes. Os africanos. Uhum. Os africanos para serem o quê? Escravos, serem explorados. Só viviam, trabalhavam só para comida e para ter um local para residir, para morar, para dormir só. Eles não eram donos de nada. E aí quando houve a libertação, a Lei Áurea, né, em 1888, né, a Lei Áurea, o que aconteceu? Daí deram liberdade para os escravos. Só que deram liberdade para os escravos e não deram nada para eles. Não deram terras. Disseram, vamos dar, agora vocês vão ter liberdade, o patrão de vocês tinha 10.000 hectares de terra, então vamos dividir essas terras. Cada um de vocês vai ganhar Uma colônia. uma colônia Se de cada um terra. ganhasse uma colônia, né? Daí largaram eles com uma mão na frente e outra atrás. Daí surgiram o quê? Nas grandes cidades de Rio de Janeiro, São Paulo, as favelas. Exatamente. As favelas surgiram daí. E o nome favela vem da onde? Vocês sabem? Ai, Alguém não sei. sabe aqui? Pessoal do canal, comente aí por que o nome favela. Pois é, agora o senhor falou, a favela surgiu do afrodescendente que foi libertado. Ó, sim, que não ficaram sem nada, né? Alguém vai comentar que vocês vão. Com certeza, né? Sempre fica a questão, deixa nos comentários, quem sabe, né? Dá a impressão que vem da palavra fava, né? Um favo de mel, um favo, tudo. Pode. Tem alguma ligação com Pode. isso, a origem da palavra, mas eu não sei, nunca vi sobre O nada senhor pode sobre mostrar isso. um pouco a casa lá para nós ver essa? Mas quer ver aqui dentro do barracão? Vamos ver. Tem mais coisa aí? Ali que tem as coisas. Ali é que tem. Então tá bom. Então, pessoal, deixa eu... Pessoal do canal, nós vamos dentro do barracão ali, nós vamos passar para outro vídeo, tá bom? Pessoal aí, ó. Belezas do Meio Oeste, tá aqui, Vitor. Tá aqui o nosso guia hoje. Pessoal do canal, eu peço para você aí, deixa o like para nós, compartilhe, se inscreva no canal e vem com a gente, que aqui é cheio de vídeo assim. Pessoal, nós vamos lá dentro agora. Vamos para outro vídeo, porque aqui já deu bastante. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima. Pessoal, vai aparecer o link aí para vocês do outro vídeo nosso do sítio.